neste programa, vamos receber o filósofo e cientista social, professor do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e pesquisador e diretor do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, Marcos Nobre. Eu agradeço já muitíssimo a presença de vocês dois aqui. É legal a gente estar continuando, né, Jamarca, a discutir a conjuntura brasileira. É sempre bom a gente poder sempre estar falando do atual e fazendo um panorama para todo mundo, para ampliar o debate sobre as questões do Brasil e do mundo. A palavra com Jamarque. Bom debate para a gente. Bom dia, Marcos. Bom dia, Cecília. Bom dia a todo mundo que está nos vendo e escutando. Essa conversa que eu quero ter com o Marcos aqui, eu espero que ele me ajude a compreender uma das coisas que eu considerei como um dos elementos mais nocivos e perigosos daquela série Armadilha, que é a situação que eu chamei de fratura da sociedade, onde você tem polos muito fechados em si mesmos, quer dizer, que todo mundo chama de bolhas, quer dizer, que não tem um mínimo possibilidade de diálogo e que, de fato, cristalizaram-se na sociedade e são um polarizador muito forte dentro da sociedade. E isso trava uma série de possibilidades, da evolução da política, da própria economia no país. Quer dizer, e os riscos disso ir para pior, quer dizer, a situação, quer dizer, a bolha da extrema-direita chegar a ser hegemônica, ela perdeu uma eleição por muito pouco, mas ela continua existindo com muita força, está na defensiva por causa dos desastres da tentativa de golpe, né, e da digamos assim, a devassa que está sendo feita pelo judiciário, mas ela não morreu longe disso, do ponto de vista de opinião, ela está dando, ela continua tendo digamos, uma penetração muito grande nas massas da sociedade. Quer dizer, o quanto ela ainda tem de força e de unidade, é uma questão a ver, mas eu desconfio, pelo pouco que eu consigo acompanhar desse lado, que ela está firme e forte, quer dizer, ela perdeu o mínimo de aderência, mas continua, quer dizer, com uma identidade forte, uma operacionalidade que continua existindo. Isso aí nos coloca um problema muito sério, porque independente, eu diria que essa bolha hoje em dia, a bolha da extrema-direita, independentemente do resultado, inclusive do sucesso do governo, se o governo chegar a ter, que essa é a aposta que o Lula faz e que o PT faz, nós faremos um bom governo, ele vai beneficiar a sociedade, vai resolver problemas de emprego, problemas de renda, etc., etc., e isso vai desarmar a direita. Não necessariamente. Ele pode desarmar uma parte do entorno da direita, quer dizer, que votou contra o PT, por uma razão, enfim, por razões históricas e razões conjunturais, mas que não é necessariamente, quer dizer, não está dentro da bolha. Mas essa bolha é muito grande e ela é capaz ainda de ser um polarizador, independentemente das questões. Quer dizer, aqui não funciona aquilo que nos Estados Unidos se dizia, é a economia, estúpido. Não é só a economia. Você tem uma série de outras coisas que têm um peso muito grande. E com isso, eu vou passar a bola para o Marcos, que eu espero, eu tenho uma enorme expectativa do que ele vai nos colocar, porque eu estou intrigadíssimo, pois esse é um negócio que está me deixando perplexo, quer dizer, como enfrentar essa situação. Então, Jamarque, obrigado pelo convite aí, pela tua provocação inicial. Eu também vou esperar que você me dê algumas respostas sobre algumas outras coisas que eu também gostaria de saber. Eu começaria pela palavra polarização. Eu acho que a palavra polarização ela não está mais funcionando. Porque polarização é quando você tem dois polos dentro de um mesmo campo, certo? O que eu acho que a gente tem hoje é uma divisão mesmo, e é como você disse, não é só a economia idiota. Por quê? Aquela coisa da campanha
do Bill Clinton em 1992 contra o Bush pai, que era candidato à reeleição, explicando a economia, explicando tudo o que acontecia na política. Por quê? Porque é a economia misturada com outras questões, eu chamaria de uma questão de justiça, né? Essa divisão da sociedade é uma divisão que faz com que uma parte da sociedade não considere que regras comuns estejam sendo seguidas e que todo mundo esteja seguindo a mesma regra. Tem um livro aí muito importante de uma socióloga americana chamada Ali Hochschild, que se chama Estranhos na Própria Terra, ou Estrangeiros na Própria Terra, conforme se traduz Não tem tradução para o português, infelizmente. Em que ela mostra, estudando uma comunidade de extrema-direita nos Estados Unidos, como nós temos um grupo que diz, olha, antes tinha umas regras, a gente seguia as regras, como todo mundo, só que tem gente furando a fila. Essa é a imagem que o estudo antropológico e sociológico que ela faz dessa comunidade leva. Então, nós temos uma divisão da sociedade porque nós não temos mais um terreno comum de regras de justiça, por uma série de razões que a gente pode discutir. E isso fez com que a democracia deixasse de ser esse solo comum no qual a gente resolve as nossas disputas. Porque nem isso mais é consenso. Então, é por isso que eu falo, a gente tem uma divisão da sociedade sobre quais são as regras de justiça adequadas, né, para a gente viver. E isso é o resultado de 40, 50 anos de neoliberalismo. É essa a coisa. O que o neoliberalismo fez foi mudar um certo padrão de promessa ali daquela forma de sociedade do pós-guerra, depois da Segunda Guerra Mundial, a ideia de que a próxima geração sempre vai viver melhor do que a atual. E nos países onde a democracia durou, não foi o caso do Brasil, infelizmente, essa promessa veio junto com a democracia. Então, assim, a democracia é melhor porque ela faz com que a próxima geração vai viver melhor do que a geração presente. E essa regra se quebrou. Se quebrou nesses 40, 50 anos de neoliberalismo. E, ao invés de produzir, esse eu acho que é a grande questão para a gente, Jean-Marc, sabe? Ao invés de produzir uma aliança de todas as pessoas desgraçadas pelo neoliberalismo, ou seja, os 99%, contra o 1%, ela produziu uma disputa entre os 99%. Então, isso é que é o mais grave. Então, você estava falando no caso brasileiro específico, porque esse é um caso global, né? Não estamos falando só do Brasil. Você estava falando do caso brasileiro. No caso brasileiro, a última pesquisa da Datafolha dá 25% de bolsonaristas, pessoas que se identificam plenamente com o bolsonarismo, e 29% de petistas, que se identificam com o PT, não é nem com o Lula, certo? Ou pode ter sobreposições, mas não importa. Então, isso significa o quê? Que metade das pessoas que votaram no Bolsonaro dificilmente vão mudar de posição. Mas a outra metade, aquela que não diz que é bolsonarista, essas pessoas têm que ser trazidas de volta para a democracia. E esse é o papel do governo Lula e o nosso papel como sociedade, certo? Então, a tarefa histórica é essa, isolar a extrema-direita, quer dizer, você falou da bolha, né? Da bolha autoritária, mas é um bolhão, né? Porque é muita gente, 25%. Então, e essa é uma base. Quer dizer, o que você tem que fazer para isolar 25% não é brincadeira, mas você tem que juntar os 75%, é uma tarefa histórica enorme. Mas é o que tem que ser feito, né? Então, precisa o governo dar certo, precisa o governo entregar as coisas, mas precisa também olhar para as pessoas que não foram atendidas nos últimos 10 anos, vamos dizer, desde as revoltas de junho de 2013, que não se sentiram atendidas nem representadas, né?
Nós precisamos falar com essas pessoas e precisamos dizer, olha, vamos resolver as nossas diferenças na democracia e vamos tentar ouvir todo mundo e fazer o acordo que for o mais razoável para todo mundo. Porque se a gente vai olhar os governos petistas, a gente deu enormes saltos no que diz respeito ao combate à pobreza e à miséria, né, a inclusão nas universidades, no serviço público, em alguma medida no processo político nos últimos 10 anos, por causa de junho, né? Mas tem uma parcela aí da população, que é justamente a parcela que não está de 1 a 2 salários mínimos, mas está de 2 a 5, vamos dizer assim, que precisa de respostas, precisa também não só discurso, mas prática, sabe? Então, para dar um exemplo, no caso do eleitorado evangélico, não adianta só ter discurso para o eleitorado evangélico, você tem que ter discurso e política pública. Né? No caso dos trabalhadores plataformizados, que estão aí trabalhando para as plataformas, você precisa ter um discurso para essas pessoas que seja colado na experiência delas, né? E não chegar e dizer assim, olha, você tem que ser isso ou aquilo. Você tem que escutar primeiro. Né? Como é que é a vida dessa pessoa, quais são as aspirações, né? E esse tipo de coisa. Então, eu acho, Jamar, que a gente tem, só para começar essa nossa conversa, esse desafio enorme, né? Para não falar aí do campo digital, que daí a gente entra numa outra dimensão do problema. Beleza. Obrigadíssimo, Marcos. Esse era o que eu esperava mesmo. É uma ótima introdução para a nossa discussão. E acho bem correta essa sua observação conceitual, inclusive, em relação à divisão e polarização. Acho que traduz a verdade de uma forma muito mais explícita. Já entrando um pouco nas questões que você levantou, quer dizer, eu escrevi já vários artigos ao longo dos últimos anos, tentando medir um pouco o que é a força real do bolsonarismo, acompanhando aí as várias pesquisas, tentando olhar, como leigo, não sou especialista em pesquisas, mas vim tentando olhar com um olhar político com várias coisas. Eu diria que o bolsonarismo dito raiz, quer dizer, aqueles casos que é a bolha, estrito senso, e vamos definir, bolha é aquele personagem que está completamente alheio a toda e qualquer fonte de informação que não seja aquela que a própria bolha dá. Quer dizer, isso é o que eu estou chamando de bolha. Então, ou seja, pessoas que eu vou, sei lá, uma tia velhinha que eu tenho que recebe aquele troço e já circula dentro de um certo grupo. Eu não sei nem se ela lê que ela recebe, mas ela está dentro dessa engrenagem. Então, esse bloco aí, quer dizer, eu acho que as pesquisas indicaram que, assim, no pior momento do Bolsonaro, que foi no auge da Covid, que ele meteu 500 pés pelas mãos naquele tempo, ele tinha uma adesão de 15% para qualquer coisa. Se você perguntasse qual é o nível de aprovação, desaprovação, etc., era outra coisa. Mas aqueles que aprovavam todas as políticas estavam no máximo em torno de 15%. Isso aí, com a passagem do tempo, com a polarização política com o Lula e com o PT, com a campanha eleitoral, com a Covid ficou para trás, quer dizer, teve um trauma também, né, as pessoas tendem a esquecer. Aí você vira uma outra coisa, você já tem um bloco que você acha que coincide com a sua observação, de 25%, que realmente é o núcleo duro em termos do bolsonarismo hoje em dia. Agora, nós temos duas coisas, quer dizer, pela frente. Quer dizer, por um lado, é aqueles que votaram no Bolsonaro porque eram antipetistas, né, que é uma parcela significativa, mas você também tem uma parcela que votou no Lula porque não queria o Bolsonaro. E o que o governo, enfim, a esquerda, todos nós precisamos fazer nesses anos, nesse período de governo, é fidelizar os que votaram no Lula, quer dizer, garantir que eles continuem dentro desse lado, do lado da democracia, do lado da justiça social, etc., e tentar convencer esses outros que votaram com o Bolsonaro porque eram antipetistas. Agora, isso tudo se dá num quadro, isso que eu queria comentar com você, que é o seguinte:
tá evidente, muito evidente para mim, que de 2013 para cá, desde antes de 2013, inclusive, as forças políticas de esquerda perderam capacidade de mobilização, perderam organicidade, perderam, digamos assim, significância política. Então, isso talvez tenha a ver com o fato de que, estando no governo, eles achavam que eles faziam política através do governo, eles deixaram um vácuo de mobilização na sociedade. Eu vi isso, participei de conselho pela sociedade civil, representando uma organização não governamental, participei de vários conselhos do governo, e eu via como é que as entidades da sociedade civil, entidades sociais, né, os representantes de trabalhadores rurais, de sindicatos, etc., eles iam perdendo força, iam perdendo capacidade de mobilização, iam perdendo, enfim. E isso aí foi com a crise da queda da Dilma e o governo do Temer, que passou o rodo num monte das estruturas legais que existiam, não houve praticamente reação. Uma das coisas significantes, muito, para mim, chocantes, inclusive, na época, é o seguinte: a Dilma cai sem um suspiro. Quer dizer, com todas as ameaças que o exército excede, ele vai fazer não sei o quê, vai correr sangue, não teve um suspiro. Entende? Ela cai redondo, porque não teve reação social, entende? De mobilização, não sei o que e tal. O Lula é preso, que é a coisa mais dramática ainda do que a queda da Dilma. O Lula é preso, tinha 5 mil pessoas se manifestando em São Bernardo. Não era de tinha nada. Então, você tem uma desmobilização da sociedade que, no tempo da Covid de 2021, até houve uma ressurreição, eu diria, uma certa mobilização mais significativa, promovida por grupos de esquerda, as duas grandes frentes da sociedade civil e da esquerda e dos partidos de esquerda, que chegaram a colocar, o número pode ser exagerado, mas todo mundo consagrou os 700 mil pessoas em 400 cidades, ou coisa que o vale. O que não é nada pouco, é muito significativo, é mais do que o Bolsonaro conseguiu botar em um dos seus melhores momentos. Porém, eu fui nas manifestações do Rio de Janeiro e pesquisei com pessoas que participaram de outras. A base que participa das mobilizações, ela não é a mesma do passado. É outra coisa. Você tem muita gente mobilizada em torno das causas identitárias. Então, isso aí também é muito importante, eu acho que extremamente significativo, mas ele também cria um problema, porque não é a mesma coisa. Entendeu? A natureza da mobilização identitária não é idêntica a uma mobilização mais ampla em todo um programa de transformação do país. Pelo menos os movimentos identitários no Brasil não têm essas características. Então, nós estamos com... Chega a hora, por exemplo, agora o governo entrou, não sei o que e tal. Qual foi a reação que teve, de ponto de vista de mobilização social, contra o golpe? Entendeu? Nós ficamos assistindo o judiciário e o governo fazer o que o protesto, mobilização, dentro do discurso, dentro das redes sociais, de monte. Uma mobilização, praticamente nada. A própria posse do Lula, eu me lembro que quando teve a posse do Lula, eu fiz uma proposta e fiz uma discussão com vários setores, diferentes partidos, etc. É o seguinte: não é muito importante botar muita gente em Brasília, mas talvez seja mais importante você abrir oportunidades para as pessoas se manifestarem descentralizadamente, quer dizer, para o país se manifestar. E a ideia era o seguinte: vamos botar telões que vão transmitir a posse do Lula nas praças de todas as cidades, entendeu? É um investimento que vale a pena fazer, porque aí você mobiliza as pessoas. Senão, o que vai acontecer? As pessoas vão ver a posse na CNN, na Globo, entendeu? Ou seja, nas suas casas, de vez você ter uma coisa que tem um caráter mais político, por entender social. Eu acho que nós estamos com uma trava nisso aí. O 1º de maio foi um fiascão de todo tamanho, capacidade de mobilização zero dos sindicatos. Entendeu? Nós estamos vendo essas coisas. Eu lido com a área de desenvolvimento do rural, né, quer dizer, e a gente vê que também é uma área em que tem uma certa dissolução. Quer dizer, ao contrário, talvez tem duas coisas. Você tem um fortalecimento de um bloco mais engajado, mais ativo, mas, ao mesmo tempo, uma perda de aderência para aquilo que podia ser o universo de expansão mais próximo. Então, você tem também eu chamaria um relativo isolamento aí nessa área. O que você me diz?
Então, eu acho que esse ponto é fundamental, e por isso eu acho que vale muito a pena discutir junho de 2013, sabe? Porque o que você está dizendo é o seguinte: olha, a partir de 2003, nós mudamos a forma como a gente faz a formação e a mobilização política, certo? Então, as pessoas começaram a fazer a sua formação política dentro do governo, o que é uma coisa muito diferente da história do PT de 20 anos antes, né? 22 anos, que era uma formação pela base, uma formação em movimento social, um outro tipo de formação política. Então, a gente começa a ter uma formação política das pessoas, você forma uma ou duas gerações de pessoas dentro do governo. Isso rebaixa o nosso horizonte de reflexão, porque quando você está no governo, você tem que ser realista, pragmático. Você está pensando na votação na Câmara na semana que vem, você está pensando na decisão do STF daqui a um mês. Então, você tem uma outra lógica de formação política. E quando a gente olha o que aconteceu em junho de 2013, é um processo de formação política selvagem, porque como uma parte importante da esquerda, que é a parte liderada pelo PT, né, desertou da formação, do trabalho de base. Essas pessoas que poderiam ter uma formação política deixaram de ter. Porque também elas olhavam para o sistema político e falavam, bom, mas isso aí é tudo igual, essas pessoas são todas iguais, o líder do governo é sempre o mesmo, seja qual for o governo, certo? Então, e não é do mesmo partido, não é do PT nem nada. Então, assim, o sistema político, enquanto tal, ele deixa de ser pedagógico para a formação política das pessoas, ele passa a ser uma massa indistinta de políticos, né? E, ao mesmo tempo, você deserta o trabalho de base. Você não tem mais trabalho de base. Aí tem esse tipo de explosão, como foi em junho de 2013, que é um processo de formação política selvagem. E daí, todas essas coisas que eu acho que você está mencionando, que são muito, muito importantes, essa formação política selvagem que eu digo é na comparação com o tipo de formação política que nós tivemos, né, Jean-Marc? Não estou dizendo que era uma boa formação política, tá certo? Com certeza, um processo de formação política hoje ele tem que ser muito diferente do que o tipo de formação política que a gente teve. Mas as pessoas vieram com suas pautas, né? E foram encontrando outras pessoas que tinham pautas parecidas, que tinham problemas parecidos, e foram se organizando como era possível. E nesse momento, que era o momento, eu acho, que a esquerda como um todo deveria ter abraçado essas pessoas e dito, olha, nós temos um problema, de fato, nós temos que entender que a gente perdeu uma conexão importante com a sociedade, nós precisamos restabelecer. Não digo que seja fácil você governar e fazer trabalho de base, não é fácil, tá? Mas você precisa conseguir fazer isso, porque senão essas pessoas vão fazer a sua formação como for possível, né? E vão encontrar os discursos, as organizações que tiverem à sua disposição e que não serão, na sua grande maioria, organizações de esquerda. Né? Então, claro que teve uma parte da esquerda que viu em junho esse potencial enorme, tá? de formação política e tentou dirigir isso para a institucionalidade. Tá? Quando a gente vê o caso da Marielle, com o fim trágico que teve, da Áurea Carolina, Tainá de Paula, enfim, quando você vê todas essas pessoas, fala, as pessoas não existiriam sem junho de 2013. Né? Então, só que o que aconteceu foi que junho de 2013 foi sendo progressivamente demonizado pela parte da esquerda que tem a hegemonia do PT. Isso é um equívoco. É totalmente desnecessário fazer isso. Pelo contrário, são essas pessoas que a gente tem que abraçar, porque se a gente não abraçá-las, a gente não vai conseguir construir essa frente contra o autoritarismo, gente. Não vai dar. Entende? Não podemos deixar essas pessoas fora, sabe? Então, acho que mudou o processo de formação política. Junho de 2013 foi um alerta importante para a esquerda como um todo, em especial para o PT, e a gente precisa, passados 10 anos, falar assim, olha, chega de demonizar junho. Vamos pensar o que aconteceu ali e que lição a esquerda tem que tirar daquilo.
Quando é que a esquerda demoniza a revolta popular, gente? Não é possível isso, sabe? É um equívoco. Então, vamos repensar a formação política, porque sem pensar isso, a gente não vai conseguir combater o autoritarismo. Né? Eu me lembro que tem um amigo que, quando começou essa ascensão da extrema-direita, e o uso extraordinário que a extrema-direita aprendeu a fazer das redes, ele falava assim, mas o que acontece? A esquerda não tem professor de violão? Porque era um pouco isso, né? Você dá aula de violão e, ao mesmo tempo, você está politizando a pessoa pela extrema-direita. Não, cara, você está no governo. Esse é que é o problema. Não adianta ter um professor de violão se você está no governo e diz que o professor de violão é necessariamente de extrema-direita. Não. Então, assim, é fácil? Não é fácil. Agora, o PT foi quase massacrado, quase dizimado, né? Deu a volta por cima de uma maneira extraordinária. Né? Então, agora é aquele momento de olhar e falar assim, olha, nesse período, o que a gente aprendeu? Né? Para mim é muito natural, Jean-Marc, e Cecília, que agora está com a gente também, que o PT tenha entrado em modo de autodefesa, porque realmente foi uma avalanche, foi um ataque, um bombardeio inacreditável que o partido sofreu. Mas agora está no momento de sair do modo de autodefesa, não pode continuar no modo de autodefesa. Sabe, muitas pessoas me escreveram para dizer assim, olha, ainda bem que você escreveu esse artigo na Folha aí, porque eu já estava começando a achar que o que eu tinha vivido em junho de 2013 tinha sido alucinação minha, que na verdade só tinha gente de extrema direita e de direita lá. E a segunda coisa que as pessoas mais me disseram, que é a parte mais triste, a pessoa falou assim, eu passei a ter medo de ir à rua. Porque se eu fosse à rua, eu ia ser manipulada pela extrema-direita. Falou, não é possível, gente. Não é possível, nós não podemos demonizar a rua. Certo? A esquerda não pode demonizar a rua. Certo? Quando tem revolta popular, a resposta da direita, não vou nem falar da extrema-direita, que daí a resposta da direita normalmente é o quê? Repressão. Só quando não consegue segurar. Certo? A da esquerda tem que ser, tem que entender e tem que abraçar essas pessoas, tem que dar direção. Certo? Então, junho de 2013 foi claramente uma crise de direção, né? Na minha visão. Então, precisamos propor isso. Quer dizer, o que significa hoje formação política? O que significa hoje trabalho de base? Certo? O que significa hoje mobilização social? Todas essas coisas que você levantou, Jean-Marc. Agora, isso eu acho que precisaria ser uma espécie de parar para balanço da esquerda, entende? A gente nunca fez esse negócio de sentar e falar assim, pessoal, para onde que a gente quer ir? O que aconteceu nos últimos 20 anos? Certo? Essa é a minha impressão. Eu queria só colocar um dado na conversa, já que falamos de junho de 2013, e dessa questão do que aconteceu do ponto de vista da comunicação. Foi quando, na realidade, a direita assume esse papel das redes sociais, o que a esquerda não foi. Né? E aí deu no que deu desse uso, dessa utilização das redes sociais que a extrema-direita fez com maestria, que a esquerda agora começou a sair do processo de engatinhar para falar. Porque o junho de 2013 foi quando surgiu com força a mídia ninja, por exemplo, né, que foi para as ruas para dizer o que estava acontecendo, de fato, enquanto que a grande imprensa, a chamada imprensa clássica, estava dizendo que era um bando de vândalos. Né, demonizava as manifestações e eram todos um bando de vândalos, enquanto que as manifestações que aconteciam fora do Brasil eram manifestantes que eram manifestantes, e nós éramos vândalos. É o discurso que foi sendo manipulado, né, pela comunicação, pela imprensa, e a direita entrou e foi tudo planejado. Quer dizer, todo o movimento de junho de 2013, eu sei porque eu fiz a pesquisa na época,
foi feita nas redes sociais. As redes sociais estavam discutindo, os estudantes estavam discutindo o aumento do 20 centavos do ônibus. E aí, depois dos 20 centavos, foi vindo outras coisas. Só que acontece que, sim, a gente organiza nas redes sociais e a revolução a gente faz nas praças públicas. Isso é tranquilo. Então, assim, o que de fato eu acho, e aí eu quero a opinião de vocês para isso, é que realmente, em junho de 2013, houve essa inversão, onde a esquerda deveria ter abraçado aquelas manifestações e ter assumido, até porque era governo, era fácil de fazer isso, e assumido aquilo para si, tomado para si, e parar de demonizar. A própria esquerda demonizou as redes sociais, dizendo que não era importante, e a direita veio e tomou conta. Só para botar só esse caso. Já. Olha, eu acho muito importante essa questão que você levantou, Cecília e o Marcos. Eu, particularmente, acho que a participação do PT no governo teve esse efeito deletério, digamos assim, por um lado, que você apontou, quer dizer, que é o abandono da militância de base. Teve uma segunda coisa, que é o seguinte: o PT passa, enquanto aparelho de partido, né, passa a viver o governo. Né? E você tem razão, tem um problema de formação política aí dentro. E mesmo dentro do governo, quer dizer, na lógica de um país em que as transformações se dão, quer dizer, sempre por pedaços muito limitados e com uma hegemonia política que a esquerda nunca teve, né, quer dizer, mesmo nos tempos de governo de Lula, de Dilma, etc. E tal, era uma minoria no Congresso, era uma minoria na sociedade. Né? E dentro do governo, então, quer dizer, você, num governo minoritariamente de esquerda, você começa a fazer transições, quer dizer, transações. Né? Você começa a ter que lidar com outras ideias, outras posições, você tem que ceder, você tem que negociar, e paulatinamente, eu tenho a impressão, a minha sensação, que participei de debates antes, nas candidaturas do Lula desde de 89 e até o fim, participei dos debates de criação de programa de partido, programa de governo, essa coisa toda, que foi se perdendo aí a própria ideia de qual é o projeto que o partido tem, quer dizer, ou que a esquerda possa ter. A esquerda é uma coisa muito diferenciada, mas, enfim, que os blocos de esquerda que eventualmente se compõem, que proposta ela tem maior, quer dizer, para a sociedade. Não é como é que você vai governar naquele momento, porque aquele momento é o que você falou. Você tem que transigir, tem que fazer isso, aquilo, tirar o melhor possível daquele tempo. Mas se você perde o norte, você não tem uma visão de médio e longo prazo, que país você quer construir, você não transmite isso para a sociedade. Exato. Então você pode ter um processo eleitoral em que tudo está decidido em cima do imediato, ou de um discurso muito vago, né, e acaba virando uma briga de identidade. Não, eu tenho uma identidade mais à esquerda, eu tenho uma identidade mais à direita, eu sou lulista, eu sou bolsonarista, e o conteúdo vai para o espaço. Quer dizer, você não tem um projeto em discussão. Isso fragiliza enormemente qualquer tipo de coisa. Na história da esquerda, a gente tinha projetos de sociedade. Podem estar certos ou errados, mas você lutava por eles, quer dizer, e colocava para todo mundo: olha, o que a gente quer fazer é isso, aquilo outro, quer chegar ao socialismo. O que é o socialismo? Enfim, por aí vai. Agora, mas acho que teve isso, João Marques. Assim, só uma coisinha para eu terminar, Marcos. E uma outra coisa que eu queria saber é que neste meio tempo, eu acredito que tem uma outra coisa que quase você colocou. Não só as forças de esquerda, uma grande parte do PT, que é a principal força de esquerda, se absorve no governo e deixa mais ou menos órfãos, e mais do que isso, até domados os movimentos sociais. Entendeu? Eu vi isso acontecendo dentro dos conselhos do governo. Você levantava qualquer tipo de questão, qualquer tipo de crítica, era abafado tão rápido quanto possível. Então, os movimentos foram se satisfazendo no diálogo com o governo, ganhando isso, ganhando aquilo, mas deixando de ter um papel protagônico, um papel propositivo maior. E, finalmente, a sociedade muda nesse tempo. Quer dizer, você não tem mais... O que é a organicidade da sociedade? Quer dizer, onde é que você tem o antigo chão de fábrica? É o espaço onde você fazia a educação política, a luta política, a militância, o movimento de massa, não sei o que tal. Tudo isso foi sendo dissolvido e você tem
uma enorme massa. O mundo do trabalho mudou radicalmente nesse período, e hoje você tem dificuldades imensas, quer dizer, de encontrar um espaço, digamos, naturalmente organizativo. Como é que você organiza esse processo uberizante, de que você tem empreendedores, entre aspas, que é uma forma elegante de chamar o empregado por conta própria, que vai sobrevivendo sozinho por de contra ventos e marés. Então, você chama esses caras para organização como? Quer dizer, aí tem a questão das redes sociais, virou um instrumento possível, quer dizer, de você tentar, de alguma forma, quer dizer, conectar, quer dizer, os que estão fragmentados dentro da sociedade. Isso é que me preocupa. E uma última coisinha que eu queria que você comentasse, que é o seguinte: de fato, a resistência do PT foi uma coisa muito importante, quer dizer, para a sobrevivência do partido. Agora, ele deixou uma marca muito forte, que é o seguinte: rancor. Quer dizer, ele é um partido rancoroso hoje em dia. Ele tem uma posição que, assim, eles foram tão massacrados que, pô, todo mundo que está contra nós estamos lutando contra. E eu vejo isso nas redes, eu participo de vários grupos de zap, não sei o que tal. Os militantes mais firmes do PT têm um discurso raivoso, né? Quer dizer, contra tudo que seja a mais mínima crítica, a mais mínima divergência que você possa apresentar em relação ao que o PT ou que o governo está fazendo. E isso é um trabalho muito complicado. Sobretudo porque, eleitoralmente, uma coisa é o Lula ganhar a eleição com 50,5% dos votos. Outra coisa foi o voto que o PT teve. Propriamente, o voto do PT, que eu acho que o voto do PT você tem que contar o seguinte: quem é que votou nos deputados e senadores do PT? Esse é o voto do PT. Esse voto não é 20%. Não chega a ser 20% do ponto de vista assim, de expressão, pelo que eu consegui ver. Então você tem limites muito grandes. E o PT se agarrou para sobreviver numa narrativa, para usar essa palavra tão abusada, que é, em muitos aspectos, inverossímil. Quer dizer, é uma negação de coisas que aconteceram. Para fazer a revisão que você está propondo, que eu acho que é fundamental, você tem que olhar para também onde é que nós pisamos na bola. Entende? Porque senão você está diante de um público, você vê que é mais do mesmo, continua a mesma coisa. Hoje em dia, quando você levanta, por exemplo, o tema da corrupção, por exemplo, eu fiz um debate sobre o tema da corrupção com o Leonardo Boff, trazendo a parte mais filosófica da questão, e é impressionante como as reações foram difíceis. Olha que eu sou uma pessoa razoável, tenho muito boas relações com diferentes campos da esquerda, mas veio coisas assim, foram elegantes o suficiente para não me atacar em público, mas assim, no privado, assim, pô, como é que você caiu nessas parrelas, ficar discutindo corrupção, isso é um discurso denista, não sei o que. A população tem essa coisa, quer dizer, o eleitor, quando vota, a questão da corrupção não é simplesmente um discurso da classe média direitizada. Ele está profundamente ancorado ao poder na sociedade, e o PT usou isso no passado muito. Era o partido da ética e da política, ele cresceu em cima disso. Quando isso aí vem abaixo, a gente foi tudo inventado pela direita. Não dá para dizer que foi tudo inventado pela Globo, pela CIA, entendeu? Sei lá mais por quê, pelo Moro, etc. Não é tudo inventado. Foi utilizado por eles. Mas as coisas existiram. Isso aí, em algum momento, uma ala do PT tentou provocar essa discussão, essa revisão, com como é que chama ele, o ex-governador do Rio Grande do Sul, o Tarso Genro, né? A carta ao partido, aquela coisa toda, mas que não vingou. Quer dizer, a reação automática é a seguinte: não estou aqui nisso. Compreensível, porque era muito complicado politicamente, você fica assim, irmãos pequei, de fato a gente teve que fazer corrupção para poder governar. E não faremos mais. Então, o que eu estou dizendo é um discurso muito difícil politicamente, mas não, pelo menos não acreditemos na narrativa como se ela fosse tudo uma invenção, porque senão você deixa de lidar com o mundo real. Pronto, desculpa, falei demais. Imagine. Sabe o que é, né, Marco? Eu acho que a primeira coisa, embora o presidente Lula ele realmente não tenha uma boa opinião sobre junho de 2013, eu acho que o exemplo dele deveria ser o exemplo que todo mundo deveria pensar. Né? Veja, um ex-presidente como ele, com a história que ele tem,
passou quase 2 anos na prisão de maneira injusta. E ele sai da prisão e ele diz: não estou aqui para me vingar. Estou aqui para reconstruir um país, sabe? E eu acho que todo mundo deveria pensar nisso. Fala assim, olha, que história é essa de mágoa? Que história é essa de... É bola para frente. E o que significa bola para frente? Eu acho que isso volta para o nosso ponto anterior sobre o programa. Os governos petistas dos anos 2000, eles implementaram um programa, certo? Tem um programa que foi gestado durante 20 anos, não só dentro do PT, mas dentro da sociedade civil, dentro da nossa Constituição, dentro da Constituinte, que foi implementado nos anos 2000. Então, de uma certa maneira, a gente tinha um programa, né? Embora ele não fosse detalhado de uma maneira clara, ele foi implementado. O problema é que, implantado esse programa, que foi um grande avanço para o nosso país, as condições sociais mudaram. É o que disse a Cecília. Nós temos uma digitalização da vida. Nós temos uma mudança estrutural no campo do trabalho. E o programa dos anos 80 e dos anos 90, ele não serve mais para a década de 2010. O que significa isso? Que a gente precisa produzir um novo programa. Que a gente precisa dizer para a sociedade, olha, o que foi gestado nos últimos anos vai ser um programa de esquerda. Por isso que eu acho grave, né, por isso e por outras razões, mas principalmente por isso, eu acho grave demonizar junho de 2013. Porque é justamente pessoas que se mobilizaram pelas razões mais diversas e que estavam procurando um rumo, uma direção. Estavam procurando o quê? Um novo programa político. Só que, como esquerda, nós não temos esse novo programa político. E sem esse novo programa político, eu não estou querendo dizer que simplesmente seja um programa de governo. É o que você falou, Jean-Marc, tem uma diferença. O programa de governo é uma coisa, o programa político é outra. O programa de governo é o que dá para fazer do programa político, certo? Que foi o que aconteceu ao longo dos anos 2000. Como é que nós vamos produzir um novo programa político? Se a gente não abraçar essas pessoas que saíram à rua em junho de 2013. Porque é ali que está a coisa, ali que estão trabalhadores plataformizados, ali que estão pessoas com demandas completamente novas da luta antirracista, da luta feminista, da luta contra a LGBT-fobia, certo? De proteção das comunidades indígenas, de pensar uma outra relação com a cidade. Junho de 2013 começou como uma revolta contra o aumento da passagem de ônibus, mas colocou uma pauta, que é a pauta da tarifa zero, que estabelece uma nova relação com a cidade, se a gente consegue alcançar isso. Então, isso entra no programa, no novo programa da esquerda ou não? O problema é isso, nós não temos um programa político. E o que aconteceu? O PT, como grande liderança do campo da esquerda, ele ficou em modo de defesa entre 2015 e 2022, por boas razões, não vamos discutir isso. Estava sendo atacado mesmo, mas precisa sair desse modo de defesa. Precisa se abrir e começar uma conversa com os outros setores da esquerda, com movimentos sociais novos, com demandas novas, e falar o que nós vamos fazer, inclusive para poder ter um projeto de governo. Porque, assim, qual é o projeto que o governo Lula tem para o SUS? Vocês sabem? Eu não sei. Vai ficar tudo igual? É claro que o SUS foi fundamental para a gente sobreviver fisicamente e simbolicamente como país durante a pandemia. Agora, está tudo certo com o SUS? Não está. Então, assim, o que a gente tem como projeto? O que a gente tem como projeto para a educação? Sabe? Para citar duas coisas, mas se eu for pensar no nosso desenvolvimento, nós vamos pensar o quê? Nós precisamos de inovação, nós precisamos de ciência e tecnologia, precisamos pensar a nossa transição ambiental, certo? Nós estamos pensando isso? Não estamos. Quer dizer, pensando estamos de maneira esparsa, mas como esquerda não estamos pensando?
né, como um campo que está tentando produzir massa crítica para um plano político, para um programa político. Que depois o programa de governo, daí quem tiver no governo decide se vai tomar ou não. Mas nós estamos numa outra fase, sabe? A gente teve, a década de 80 e 90, construiu um programa político. Esse programa político foi implementado na medida do que foi possível nos anos 2000, até um pouco no começo dos anos 2010. Agora nós precisamos de outro programa político, né? E isso não vai sair de um governo, não pode ser. Um governo não produz programa político, porque ele tem que estar preocupado com a votação da Câmara na semana que vem. Então, isso que eu estou achando falta, de a gente reconectar uma parte importante da esquerda, que é a parte liderada pelo PT, com a rua. Porque o PT não estava na rua em junho de 2013. Quer dizer, pessoas identificadas com o PT estavam, porque a gente tem pesquisa, a gente sabe isso. Tá certo? Mas é preciso abraçar essa multidão e produzir um novo programa político, gente. Porque nós estamos usando. Gente, vamos chegando ao nosso final do nosso programa. A gente já agradecendo a presença do Marcos Nobre e do Jean-Marc. Eu vou dar 2 minutinhos para cada um para fazer as suas considerações finais. 2 minutinhos, Jean-Marc, não mais do que... E, obviamente, o debate não se esgota aqui, né? Mas foi muito bom, foi muito esclarecedor, e eu acho que, para cada um que ouvir, podem comentar, fazer perguntas, etc. e tal, que depois a gente repassa para vocês e a gente tenta responder o máximo possível, tá? Muito obrigada. Jean, suas considerações? Olha, você me corta aí, você sabe que eu sou um falador horroroso. Mas eu diria o seguinte, eu acho que, primeiro, esse debate foi muito além do que eu podia imaginar e estou aqui satisfeitíssimo de conhecê-lo. O Marcos foi realmente excelente e vou achar o seu livro de qualquer jeito agora, vai pela Amazon. Mas acrescentar só uma questão nessa coisa. Nós estamos com uma dificuldade na necessidade de você ter um projeto de país, quer dizer, que é um plano político, na verdade, você chama uma questão maior de um plano político, que no tempos passados, de militância de partidos marxistas, eles chamavam de programa máximo. No programa do governo, no programa mínimo, no programa máximo, no programa que você tinha de visão de sociedade de longo prazo. Agora, nisso aí, eu acho que é o seguinte, nós estamos com uma carência de debate sobre o assunto, tanto é que você repara que esse governo não veio nem com um plano de governo. Exato. Ele fez um monte de falações, quer dizer, digamos, era mais do mesmo. Ele essencialmente é o seguinte, votem em nós, porque nós fomos bons quando a gente estava no governo e seremos bons de novo. Então, na verdade, estão reproduzindo, e quando hoje em dia as pessoas se referem ao que o governo está fazendo, o governo tem um programa assim, ele está fazendo as mesmas coisas que fez antes, está recolocando os mesmos programas, sem mudar praticamente nada em relação ao conteúdo e à dimensão. Dimensão, sim, algumas coisas até cresceram, né? Em particular o Bolsa Família cresceu muito, mas já vinha crescendo antes, até por outras razões. Mas tem um aspecto particularmente preocupante para mim, é o seguinte, o PT sempre foi muito fraco do ponto de vista de reflexão em relação à importância do tema ambiental. Né? Qual é a transversalidade que esse tema tem para praticamente todos os outros temas de um governo. Né? E vira uma falácia. A Marina já tinha entrado no primeiro governo falando de que o ministério seria um ministério transversal, vírgula. Não foi transversal coisa nenhuma, ele foi sendo cantonado ali para lidar com a questão de desmatamento e ponto. E hoje em dia está na mesma. Quer dizer, não houve uma mudança nos quadros do PT para encarar a questão ambiental, tanto é que estão dramaticamente, até porque o Lula fez um espetacular rentrée internacional falando da questão ambiental e imediatamente agora está discutindo a agenda do agronegócio contra o meio ambiente e tentando defender isso junto do Macron e da União Europeia. É uma doideira, quer dizer, porque no fundo não tem convicção em relação a essa questão. Entendeu? E esse é um problema gravíssimo para você pensar no futuro. E eu vou parar por aqui. Não, podia continuar, que era a parte justamente que eu queria ouvir aqui de você. Mas, enfim, eu sei que está terminando. Eu queria só agradecer a vocês pela oportunidade dessa conversa e dizer que é isso, Jama. Concordo 100% com você. Assim, se tem um futuro
não só para o Brasil, mas para o planeta, é se a gente pensar um desenvolvimento de outro tipo, né? E o Brasil está numa posição estratégica para isso. Então é muito difícil entender como é que você fica dando tiro no pé dessa maneira, certo? Porque é a nossa chance, é a nossa oportunidade, né? A gente salva a gente mesmo, a gente ajuda a salvar o planeta na medida que for possível, né? Agora, para isso precisa de programa político. Vamos lá, vamos construir isso aí, gente, né? A primeira coisa vamos deixar a mágoa de lado, vamos deixar o rancor de lado, vamos abraçar as pessoas que saíram às ruas despolitizadas mesmo, né? Que estavam procurando alguma coisa que não sabiam o que era. Vamos propor uma coisa para essas pessoas, né? Não é isso? É isso, vamos para as ruas. Gente, muito obrigada, muito obrigada. E agradeço muito, muito, muito a sua presença, Marcos Nobre. Esperando te ver novamente aqui, por aqui, Claro, tá bom? um prazer. Tchau, tchau. Até mais, gente.